Uou, muito bem. Bem-vindos todos. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Passou Hebreus, Tiago. Tiago, nós já conversamos na semana passada e nós já demos uma pequena apresentação desse varão de Deus. Homem que morreu, homem que foi taxado como santo, homem que no início, como irmão de Jesus, familiar, não conseguia, eu diria, crer. Mas depois do encontro que ele teve, profundo encontro com Jesus ressurreto, ele vai se transformar num dos cabeças da igreja em Jerusalém. Ele vai ser o líder da igreja de Jerusalém. E ele vai morrer pouco antes do ano 70 depois de Cristo, vai ser assassinado por causa do Evangelho, homem santo de Deus. E ele aqui deixa uma carta preciosa, preciosa. Eu tô lendo Tiago mais uma vez e fica me parecendo que ele é de uma sabedoria salomônica, não é? Ele escreve como Salomão, provérbios, pedaços, coisas importantes, coisas fundamentais para a gente viver uma vida cristã genuína. Religião genuína, e vai falar sobre isso, uma vitória genuína sobre a tentação, sobre as opressões da lei. Enfim, ele vai tratar de coisas tão pessoais, tão assim, diretas, me parece bastante com os versículos de Provérbios, né? Parece aquelas pedaços assim, fala curto, direto e pronto. É assim que vejo, assim que estou olhando. E preste bem atenção, porque eu quero ler com os irmãos do versículo 2 até o versículo 4, e depois nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8, e assim por diante. Vamos ler para você ir percebendo como é que ele vai tratando, e muda de assunto, e ao mesmo tempo é um assunto geral. Como eu sou, como eu posso ser um cristão de valor genuíno? Como posso? Como viver essa vida cristã de cabeça erguida? Como? Logo de cara, algumas perguntas se vão surgindo. E do versículo 2 ao versículo 4, a pergunta que surge aqui para mim e para nós é: como alguém pode ser perfeito? Como? Qual é o caminho para ser perfeito? Bom, você vai dizer: ah, pastor, nesse mundo ninguém é perfeito. E eu digo: é verdade, mas qual é o caminho para ser perfeito? Qual é o caminho? Porque Paulo disse que ele não havia alcançado a perfeição, mas que ele esquecia das coisas que para trás ficam e ele prosseguia para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não era perfeito, mas ele olhava para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e é para lá que eu vou. E é para lá que eu quero ir. Né? É para lá que eu estou marchando. É para lá. O que Tiago fala? Olha o versículo 2 até o versículo 4. Tiago está dando a dica para quem quer ser melhor. E aí eu quero começar de trás para frente. Eu quero ler o versículo 4 com você. Olha lá. Ora, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Uau! Como é que eu posso ser perfeito e íntegro, em nada deficiente? Pastor, eu quero ser um crente de valor. Aliás, nós estamos precisando mesmo, né, irmãos, que se levante uma geração de pessoas que queiram desenvolver plenamente a sua salvação, que queira desenvolver plenamente os seus dons, que queira desenvolver plenamente o seu caráter, que queira desenvolver plenamente a comunhão entre os irmãos, que queira desenvolver plenamente o sacerdócio na sua casa, que queira desenvolver piedosamente, verdadeiramente, o ser cristão. Paulo vai falar sobre viver de modo digno do Evangelho.
Como é possível? Nós precisamos de uma geração que se levante. E aí Tiago já dá logo essa dica. Você tem esse desejo de ser alguém que viva a semelhança de Jesus? Você tem esse anseio? Eu creio que você tem. Senão você não estava aqui parando para me ouvir. Eu creio. E aí, qual é o caminho que Tiago traça? Bom, ele falou aqui, ó, perseverança. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Ora, então, para eu ser perfeito, eu preciso aprender a perseverar de uma maneira plena, completa. Como é que eu aprendo a perseverança? Pelas provas, pelas lutas. Quando eu não tropeço nas lutas, ou melhor, quando eu fico firme. Pastor, está doendo. E Deus diz assim: alegrai-vos. Aí, olha só o versículo 2. Olha o que Tiago diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegria nas provações. Exercitar o santo contentamento. Exercitar o desejo de dizer Deus está no controle. Exercitar a fé. Porque veja bem o texto. Você passa por várias provações. Não é uma só provação, não, querido. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Sofrerá. Vai passar lutas. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Ele está rodando em volta de você. Cirandou Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás te requereu para peneirar. Pensa que é só com eles? Ou você acha que também o diabo não anda querendo arrebentar você? Quer? Agora, como é que você enfrenta? Você enfrenta com reclamações, murmurações? Você enfrenta com alegria ou você enfrenta com rebeldia? Os apóstolos levaram uma surra lá em Atos dos Apóstolos e eles saíram felizes da vida porque eles apanharam, foram achados dignos de sofrer por Cristo Jesus. Nós estamos vendo uma época que não é normal, não é um bom discurso dizer, ó, vem para Jesus e venha para, participa dos sofrimentos, participa dos meus sofrimentos. O convite de Paulo para Timóteo é participa dos meus sofrimentos. O convite da igreja é participa dos sofrimentos. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Não é a sua rede de praia, é a cruz. Siga-me. Quem não amar, quem amar, quem amar pai, mãe, avô, bicicleta, carro, bens, tudo, qualquer coisa, mais do que a mim, diz o Senhor, não é digno de mim. Ora, pastor, então isso tem um quê de sofrimento? É isso mesmo. Então participa como? Com alegria, com contentamento. Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstâncias. Tanto sei ser humilhado quanto honrado. Honrado é fácil, humilhado não é tão fácil. De fartura, mas fartura é joia, legal. Escassez, abundância. Ele diz que teve experiências de tudo e ele aprendeu a viver contente. O que Tiago está falando, então, para que nós sejamos perfeitos, é que a gente exercite a alegria, o santo contentamento ao passar por tribulações e provações. Eu sei que meu Deus está vivo e que por fim se levantará. Que tudo está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Tiago vai esticando e vai dizendo lá, sabendo que a provação da vossa fé. A aprovação, ela vem exatamente aí, para saber se você, de fato, ama ou não ama, crê ou não crê, aguenta ou não aguenta. Confia que ele tem o controle ou você não confia que ele tem o controle.
Só que quando a fé é aprovada, confirmada, ela produz perseverança. Como é que eu tenho perseverança? Entende a escala? A escala vai ser lá. Olha, para eu ser nada deficiente, eu ser digno, eu ser íntegro, eu vou passar por perseverança. Eu tenho que passar pela perseverança, a perseverança tem que ter ação completa. Como é que eu tenho perseverança? Eu conquisto perseverança à medida que a minha fé é provada. E quando a minha fé é confirmada, isto é provada, aprovada, ela é confirmada e ela produz o quê? Ela produz perseverança. Quem são as pessoas mais perseverantes? São as que mais passaram por tribulações e provas. Então, se a tua prova está doendo, se as dificuldades estão doendo, se você está passando momentos de limitações, Deus está trabalhando em você e eu espero que você entenda isso com alegria e você passe pela prova e, sendo aprovado, vem perseverança. E a perseverança traduz em você, trabalha em você, em mim, em nós, para que nós sejamos alguém dignos e íntegros, em nada deficiente. Em nada. Porque aprendemos nas provas e nas provas passamos alegres. Em nada deficiente. Do versículo 5 ao versículo 8, Tiago parece mudar o assunto. E parece que muda então a pergunta. Então, até no versículo 4 eu diria: você quer ser perfeito? O que eu faço para ser perfeito? Do versículo 5 ao versículo 8 você quer ter sabedoria para viver? Você quer ter sabedoria para viver? Você quer saber viver? Versículo 5 diz: se porém alguém de vós necessita de sabedoria. Sabedoria, gente, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento você pode ter nos jornais, conhecimento você pode ter na escola, conhecimento você pode ter nas leituras, conhecimento você pode ter nas informações de vários níveis, nas universidades, você pode ter muito conhecimento, conhecimento científico, conhecimento técnico, conhecimento de várias áreas, conhecimento. Que bom ter conhecimento. Que bom imaginar e entender como as coisas funcionam. No entanto, sabedoria é diferente. Sabedoria é o que é que eu faço com aquilo que eu conheço, que é aquilo que eu sei. Como é que eu uso aquilo para o bem? Como é que eu faço funcionar? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo aquele problema? Eu preciso de sabedoria. Como é que eu vou resolver aquele problema com a minha filha, com o meu filho, com o meu empregado, com o meu patrão? Como é que eu vou resolver aquele problema na igreja, com aquela irmã, com aquele irmão? Como é que eu resolvo isso? Como é que é isso? Como é isso? Senhor, dá sabedoria para ter uma palavra boa na hora certa. Uma palavra boa, uma palavra, oh, que palavra educada, que palavra amorosa, que palavra que abre as portas. Se alguém procura, necessita de sabedoria, o que você faz? Peça a Deus. Que bom, né, Pai? Que bom, que bom. Para qualquer coisa, meus amados irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Vamos ler o versículo 5 até o versículo 8 e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais para você entender, para você captar. Se, porém, alguém vos necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Liberalmente. E nada lhe improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé,
em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A pergunta é: como é que eu vivo a vida com sabedoria? Como é que eu vivo? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu vou produzir? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou realizar? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar? Preciso de sabedoria. Sabedoria na hora de falar e na hora de ficar quieto. Mas na frente, Tiago vai falar, ó, que a gente deve falar, ó, cala a boca. Então, sabedoria para calar a boca, sabedoria para abrir a boca, sabedoria para agir, para parar de agir. Sabedoria. Quem precisa de sabedoria para viver? Sabedoria para alguma coisa. Interessante que o leque começa com sabedoria, mas a palavra-chave é fé. A palavra-chave é fé. Como é que eu posso ter sabedoria? Pedindo com fé. Pedindo com fé. E se você não pedir com fé? Oh, cara, se você não pedir com fé, você não é nada. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Fé, queridos, é você dizer assim: eu sei que Deus, o Todo-Poderoso, está olhando por mim, não é? Ele zela por cada um de nós. A obra é dele, a glória é dele, o reino é dele, o poder é dele. E eu creio que ele está no controle. Agora, como é que eu vou ter a minha fé aumentada? Preste bem atenção que agora há pouco o texto anterior. Se eu não aprendo a passar pelas provas, as provas é um exercício para a minha fé. E a minha fé confirmada me dá ousadia de orar pedindo a Deus sabedoria. Mas não só orar pedindo sabedoria, mas orar para pedir por qualquer coisa. Qualquer coisa. Notaram aí no final do versículo 7? Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não é só sabedoria que você pede ao Pai. Não, é qualquer coisa. A gente ora dizendo: Senhor, dá-me sabedoria para como resolver. Mas às vezes a gente pede: Senhor, me dá socorro para abençoar minha mãe, meu pai, meus irmãos. Dá saúde, dá isso, dá aquilo outro, dá o sustento, o pão nosso. Mas se a minha oração é uma oração sem fé, e pastor, o que é uma oração sem fé? Está aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 6. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Então, dúvida é uma coisa totalmente oposto à fé. Quando eu tenho firmeza, isso é fé. Quando eu digo, será que, Deus pode, Deus vai, será que, isso é dúvida. A terra que o Senhor tem para nós é maravilhosa. Olha o tamanho dos cachos de uva. É terra que mana leite e mel. Realmente a terra que Deus está nos levando é uma terra muito boa. Mas lá tem gigantes. Lá tem gigantes. E os nossos filhozinhos, pequenininhos, como é que os nossos filhos vão enfrentar gigantes? Então Deus está nos dando uma terra boa, porém pode Deus nos fazer vencer os gigantes? A dúvida é rasteira, ela entra de várias maneiras. Pode Deus me salvar? Deus está comigo todos os dias?
Deus coloca sobre mim a sua mão e na frente e atrás. Eva passeava pelo jardim. E lá vem o canela fina, a antiga serpente. Mas é isso mesmo que Deus disse? Não, não é bem assim não. Ah, claro que você não vai morrer, claro que não vai morrer. A serpente joga dúvida se a palavra de Deus há de ser cumprida ou não. Se você acalenta a dúvida, perdeu a fé, não tem fé. Tiago vai dizer que é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Interessante a dúvida, ele comparar a onda do mar. A onda do mar. Já entrou na praia? Já foi no mar? Claro, boa parte já foi. Vai lá no mar, aí tem aquelas ondas, aí você, se brincar, você toma um caixote. Né? Você tá lá, e vem uma onda e a onda te pá, e você falta as pernas, a água te leva, você sai, vai rodando. Tem gente tomando cada caixote na vida, cada caixote na vida. Por quê? Não consegue pegar um jacarezinho, sabe? Não consegue pegar a onda, não consegue surfar. A dúvida, Tiago vai dizer que é semelhante a isso. Ela é impelida pelo vento e a gente perde as forças, a gente é arrastado, a gente cai, a gente é caixote, a gente não fica firme. Versículo 7 aí, Tiago arrebenta comigo, contigo. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor qualquer coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? E mais, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí Tiago diz que a fé é confirmada nas provas. Quando você passa pelas provas com alegria. Isto é, crendo que Deus está no controle. Crendo que Deus tem mais força e mais poder do que todas as coisas. Uau! Deus pode realizar muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder que opera em nós é o poder do Espírito, sim, é o poder da fé, sim, é o poder que Deus nos dá para que você ande firmemente. Quando a gente não exercita a fé, Tiago vai dizer que nós nos tornamos um homem de ânimo dobre. Ânimo dobre é, uma hora você está animado, vamos que vamos, Deus é conosco, aleluia, vamos que vamos. Outra hora, não sei, será que Deus está nisso? Será que Deus vai abençoar? Será que o dinheiro vai chegar? Será, querido, será que o recurso vai chegar? Quando vai ser? Será o quê? O que será? Vamos, Deus me chamou. Deus me chamou. O Deus que chama é o Deus que sustenta. De vez em quando eu ouço algumas pessoas que querem ser missionárias e alguns até falam assim, não, pastor, eu sei que o Deus que chama é o Deus que sustenta. Eu peguei, é verdade. Aliás, eu vivo isso. Eu tenho sido sustentado pelo Senhor durante esses anos todos de ministério. Eu já estou com 35. Se contar o período do seminário, estou chegando em 39 anos que eu estou literalmente nas mãos do meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O sustento, o pão nosso, ele tem trazido de formas miraculosa. Deus faz como lhe apraz e a gente só pode dizer como Deus é bom e como a sua misericórdia dura para sempre. Então eu sei sim que o Deus que chama é o Deus que sustenta. Mas algumas pessoas usam isso como jargão. E aí, quando chega a hora da prova,
Porque Deus não tem a obrigação de te dar um cheque em branco, um cartão de crédito de um valor que supra todos os teus anseios. Deus não tem a obrigação de fazer isso. Deus não tem. Não tem mesmo. Pelo contrário, cada circunstância da vida é para ensinar a gente a ter fé. A ter fé. Fé com alegria. Fé com alegria. Fé com alegria. Alegria na fé. Alegria na aprovação. Aí a fé é aumentada, é confirmada. Preste bem atenção. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a fé é confirmada no meio da aprovação. E quando ela é confirmada, produz perseverança. E a perseverança faz com que nós sejamos perfeitos e íntegros, porque somos dele, somos dele. Estamos firmados, eu sei que o meu Redentor vive. Você pode afirmar isso em toda e qualquer circunstância. É assim que o apóstolo Paulo e o próprio Jó vai falar frases semelhantes. Eu sei, né? Eu sei. Ele é que guarda o meu bom depósito. Ele, estou nas mãos dele. Oh, mãos mais poderosas. Mais do que isso, a fé nos impulsiona a pedir, a falar com Deus, mas não duvidando, não na incredulidade, não no ânimo dobre. Em outras palavras, quer ter sabedoria para viver? Fica firme, tome atitude, tome decisões, converse com o papai. Fale para Deus, Senhor, estou precisando de sabedoria para resolver esse problema. E pode ser qualquer problema. Pode ser problema na tua empresa, pode ser problema de negócio, pode ser problema na sua casa, pode ser problema de filhos. Filhos é um mistério. Filhos é um mistério, cada um é um universo, não é? E o que funciona com o Zebedeu não funciona com a Maria Chiquinha. Não funciona. São diferentes. Trabalhamos com princípios e pedimos sempre, Senhor, dá sabedoria, dá paciência, dá graça. Mas aqui a promessa é que se você pede com fé, a todos Ele dá, liberalmente. Que coisa gostosa, né, não, gente? É você poder pedir para papai. Ah, papai, me dá sabedoria, Senhor, eu não sei como resolver essa encrenca. E eu já peço e já agradeço. Eu já agradeço. Senhor, eu te agradeço porque o texto diz que o Senhor dá, liberalmente. Então dá com abundância. Dá. E nada coloca de obstáculo, nada lhe improperá. E ser-lhe-á concedida. Que porta maravilhosa, que princípio maravilhoso, que coisa deliciosa é você, crente, que quer viver uma vida firmada, confirmada. Você pode pedir ao papai, faz dele o seu dirigente mor, o seu cuidador. Conversa com ele, fala com Deus, fala com fé, em nada duvidando. Né? Sabedoria para viver, sabedoria para caminhar, sabedoria para sorrir, para viver. No versículo 9, mais uma vez, parece que Tiago está mudando de assunto. E de uma maneira salomônica, proverbial, ele diz: o irmão, porém, de condição humilde. Versículo 9, Tiago fala de pobre, fala da gente. Fala de gente, irmão com condição humilde. Glorie-se na sua dignidade. Preste atenção.
Ah, pastor, eu não sou rico como aquele lá, eu não tenho fartura como aquele outro. O que eu faço? Glorie-se na sua dignidade. Lembra que agora há pouco atrás ele falou lá para a gente ser perfeito e íntegros em nada deficiente? Viver aqui de modo digno? Ah, você é carente, pobre? Paulo diz, viva. Paulo não, Tiago diz, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Uau! Se você for no Salmo 37, 4 e 5, aliás, 37, 1 e 2, o salmista diz assim: não tenhas invejas. Salmo 37 diz assim: não te indignes, não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais lhe falar. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Eu sou pobre, mas sou digno. É na sua dignidade. E o rico? E o rico? Glorie-se no quê? E o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura e do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ricaiada, presta atenção, tudo passa. Tudo passa. Fica pensando que é mais não do que outro. Paulo, na primeira carta a Timóteo, Paulo aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, ele fala umas palavras assim duras para crentaiada, está falando para crente. Ele não está falando aqui pro incrédulo, não, hein? Está falando para crente, para o pobre que se glorie na sua dignidade. Deus está vendo. E o rico, na sua. Passa, tudo passa. Não ache você que você é alguma coisa. É insignificante. Você acha que é rico, isso te faz ser melhor para diante de Deus? Não. Versículo 17 do capítulo 6 de primeira carta de Timóteo, Paulo diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejais ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro sólido fundamento para o futuro, está falando da eternidade, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Essa nossa vida passa, 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 passa. Não é? É como se Tiago estivesse dizendo: oh, para viver, fé. Fé na aprovação. Fé aprovada. Fé perseverante. A perseverança te torna digno, perfeito, te amadurece. A fé produz sabedoria, porque você pede e você confia e Deus concede abundantemente. Então, para a vida, fé.
E é esta fé, certeza das coisas que se espera, convicção, que faz com que nós possamos dizer glória a Deus, porque eu não cedi ao pecado, eu não cedi ao erro, eu não cedi à miséria, eu não cedi à arrogância. Não. Na sua dignidade, persevera. E o rico? Presta atenção, tudo passa. Eu morava em Belém do Pará, isso já tem lá seus 30 anos. E lá em Belém do Pará tinha um rapaz, um jovem, eu diria, um jovem empresário, muito rico, dono de concessionárias de carro e de várias empresas. Várias empresas. Era daqueles que o pessoal até falava, conhece fulano, já viu fulano, olha o cara. E esse rapaz rico, estava com 40 anos mais ou menos, um certo dia chegou a notícia que ele vinha de Brasília no seu jatinho particular e o avião caiu. E foi muito doído ver que as suas empresas, tudo que havia construído foi assim sendo vendido, dividido, repartido, trocado de dono, vendido para outros. Passou. Acabou. Quando chega a hora de prestar conta com Deus, o que é que você vai oferecer a Deus? Ele não está falando para incrédulos, ele está falando para crédulos, para crente. Ô rico, cuidado, hein? Cuidado onde você bota a tua confiança. Pobre, cuidado, onde é que você bota a tua dignidade? Você está se gloriando em quê? A vida passa rápido, voa. Agora há pouco a irmã Hilda colocou aqui que a mãe dela vai fazer 94 anos agora, essa semana. A minha mãe vai comemorar 90 anos. 90 anos. Se você perguntar para ela, você vai dizer: passou. Gente, eu já estou fazendo 25 anos de idade, gente. Passa rápido. Nós voamos. Não é verdade? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos vivendo com dignidade e estamos vivendo com dedicação, como Paulo diz, porque de certa forma todo mundo é um pouco pobre e todo mundo é um pouco rico. Tem sempre alguém mais pobre que a gente e tem sempre alguém mais rico que a gente. E a gente acaba sendo rico para alguns e todos nós necessitamos de alguma coisa. Todos necessitam. Alguns acham que não. Daí tem dificuldade para entregar a vida deles para Jesus. Para crer no Senhor. Mas nós estamos aqui para a gente dizer: Senhor, os nossos caminhos passam rápido. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Passa rápido, passa ligeiro, passa voado. E tem gente confiado nas coisas que o mundo oferece e não naquilo que Deus diz. Isaías diz assim no capítulo 40, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, seca-se o povo. Cai a sua flor do povo. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Eternamente. Onde coloco a minha vida? Onde coloco fé para viver? Onde peço sabedoria para viver? Como Deus produz? Então aguenta. Como Deus produz em mim? Um homem firme, uma mulher resoluta para viver e viver bem diante do Senhor.
Então enfrenta as situações que a vida te oferece. Enfrenta situações de cabeça erguida. Enfrenta situações como quem diz: eu sei que o meu Redentor caminha comigo, meu Redentor vive e que tem nas tuas mãos todo o poder e que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Enfrenta esse mundo de cabeça erguida. Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. Enfrenta a vida. A vida passa, então enfrenta a vida. E usa, e curte, e programa, e usufrui, e sirva a Deus, acumulando tesouros lá, para a vida eterna, na eternidade com Cristo. Como vivo bem? Como encontrar caminho? Como isso? Pede a Deus. Tenha relacionamento com Deus. Tenha relacionamento com o papai. Pede sabedoria para o nosso Deus. Deus é sábio. Deus entende. Deus tem tudo sobre o teu controle. Então, conversa com ele. Não gasta tempo não com outras coisas. Gasta tempo com ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Então, ele fará sobressair a tua justiça. Então, conversa com ele. No viver dessa vida que passa rápido, conversa com o Pai. Conversa com o Pai. Tá? Deixa a sua fé ser provada. Vai passando com alegria, sabendo que ele está contigo. Não te desamines, levanta a cabeça. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Esquece das coisas que para trás ficam e prossegue. Prossegue conversando com o Pai, pedindo sabedoria para o Pai. E em nada duvidando. Oh, cada situação da vida que a gente já passou serve para você ter experiências com ele e essas experiências produzem e faz de você algo novo. E mais do que isso, não conte vantagem com a riqueza, nem confie na riqueza, nem se preocupe com a pobreza. Dá glória a Deus, glorifica na sua dignidade, viva de modo digno do evangelho. Porque tudo passa. Tudo passa e dessa vida nós não levamos absolutamente nada, né? Nu saímos do ventre da mamãe, nu voltaremos, né? Nu voltaremos. Esse dia para trás a Alice perguntou: papai, quando a gente morre, a gente é enterrado com roupa ou sem roupa? Eu peguei, hein? Por que você está fazendo essa pergunta? Não, por quê? Eu falei assim: não, bota vestido, bota roupa, bota terno. Aí ela parou um pouquinho e falou assim: que prejuízo, né? Que prejuízo. Pra quê, né? Estragar a roupa. Estragar a roupa. Você entra e sai da vida. Não leva nada desta vida. Nada, querido. A não ser aquilo que você creu, aquilo que você conversou com o papai, aquilo que você amou com o papai e a maneira digna com que você viveu. Que Deus te levante poderosamente. Levante a sua cabeça. Dá um sorriso. Agradeça a Deus por passar por lutas e tribulações, porque Deus está trabalhando em você. Fale com o papai, não deixe o diabo dizer que Deus não ouve, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Arranca toda cilada, toda palavra que de alguma maneira quer tirar você da confiança do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. O nosso Deus nos amou tanto e nos ama tanto que nos deu graciosamente em Cristo Jesus todas as coisas, todas as coisas. Ele te ama e jamais deixará de te amar. Então não deixe parar dúvida nenhuma no seu coração. Ele diz: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aprenda com ele, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas, sabedoria para viver e para todas as outras coisas da vida. E olha para ele. E nem te glorie nasquelas coisas que você acha que está conquistando ou que conquistou. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça e que Tiago continue falando pelo poder do Espírito do Senhor ao seu coração. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai Santo, aqui estamos e queremos viver de modo digno, de modo perfeito. Ah, Deus, nós somos pecadores. Então ensina-nos, Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio e vivamos de modo digno do Senhor e Salvador Jesus. Fica, ó Deus, conosco. Alegra aqueles que estão se sentindo pobres.
e quebranta aqueles que acham que são ricos. E que sejam ricos no orar, no contribuir, no servir, no ajudar, no doar, no fazer espalhar o teu reino pela face da terra. Oh Deus, levanta gente disposto, gente desejoso de viver para o louvor do teu santo nome. Obrigado por aqueles que estão conosco até agora, por aqueles que ainda vão entrar. Pedimos que o Senhor dê graça e glória e que a tua palavra alcance até onde o Senhor quer que ele alcance. Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada um aqui. Guarda-nos de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus te abençoe, querido. Medite, leia Tiago. Eu espero que tenha lido. Se você não leu, quero desafiar a que você leia a carta até a próxima semana. Não sei se na semana que vem eu vou conseguir entrar, porque eu viajo, é 1º de maio, e nós vamos estar viajando para Goiás. Então é bem provável que eu não vá conseguir entrar. Não é? Mas se eu estiver em algum lugar com condições, eu dou um toque para você e eu espero que você participe. Ajude a compartilhar. Se você entender que é de Deus esta palavra, ajude a compartilhar. E que Deus te abençoe, te fortaleça e não se esqueça de orar e perguntar para Deus o que é que o Senhor quer fazer na sua vida em relação à obra do Senhor, à obra missionária. Então, pergunta para Deus qual é o seu papel nessa história. Um beijo no coração e até quarta-feira, com muita sabedoria, com muita comunhão, com muita oração. Beijo.